Muito bem, quero compartilhar uma palavra que a gente compartilhou pela manhã. Quero que vocês leiam comigo Gênesis 45, o versículo 5. Só um versículo, preste muita atenção, por favor, nessa introdução. Vai ser muito importante para você receber essa palavra completamente, ok? Gênesis 45, verso 5 diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Vocês conseguem identificar essa história? Olha, o pessoal está falando José. Que legal, é fácil pregar numa igreja que lê a Bíblia, né? Então, é isso mesmo, é o José dizendo para os irmãos, não é? É aquela cena da reconciliação, a cena do perdão, quando ele diz: agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Eu quero que você repita essa última frase: para a conservação da vida. Bem forte para Jesus: para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado por esse tempo de adoração, que nós cantamos o Teu nome, louvamos o Teu nome. Esse tempo que nós podemos investir financeiramente no Teu reino. Muito obrigado, Senhor, porque se nós podemos investir é porque o Senhor já tem nos abençoado antes. Muito, muito, muito obrigado. Não tem nada que nós te damos que não veio das Tuas mãos primeiro para nós. Obrigado, Senhor. E agora nós estamos diante da Tua poderosa palavra e nós clamamos em nome de Jesus. Revela essa palavra no nosso coração. Senhor, que sejam mais do que palavras humanas, mais do que um ensino humano. Que seja realmente a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, no nosso espírito, em nome de Jesus. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Então, queridos, é muito linda essa cena, quando José, então, ele se revela para os irmãos que o venderam como escravo para o Egito. Pensa bem, há 22 anos atrás, isso aconteceu depois de 22 anos, então, o José, ele tinha sido vendido como escravo, ele passou 13 anos entre a casa do Potifar e também na prisão, aí depois teve 7 anos de bonança, de vida boa, né, de bênção, 20. E os irmãos foram lá no segundo ano de fome já, então são 22 anos. Então 22 anos depois daquela covardia terrível, daquela injustiça terrível, os irmãos estão diante do José, e o José então dá essa palavra para eles: olha, está tudo bem, dê um abraço neles e fala assim: olha, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quer dizer, na verdade o José salva toda a família dele, salva da morte, da fome, da miséria. Então, eu achei muito interessante essa história, porque é muito ligada a vida do José com a vida de Jesus. José é um tipo glorioso de Cristo, né? A Bíblia fala que José, ele foi tentado em várias coisas, não foi? Ninguém sabia quanto o Potifar tinha, nem o Potifar sabia o que ele tinha, mas o José foi extremamente honesto. Ele foi tentado na casa do Potifar, mas ele foi extremamente honesto. Ele foi tentado também na área sexual, sim ou não? Não é? Imagina a Miss Universo se oferecendo para ele, e ele disse: como que eu pecaria contra o meu Deus? Ele venceu o pecado, assim como Jesus, quem está me entendendo? Que foi tentado em todas as coisas sem pecado. É muito interessante o paralelo entre a vida de Jesus e do José. O José também foi invejado pelos seus irmãos por causa da glória vindoura que ele falava. Olha, ele falava os sonhos dele, que ele ia ser glorificado no futuro, que as pessoas iam se curvar diante dele. E os irmãos ficaram com ódio por causa disso. E venderam o José. Quem está me entendendo? E Jesus também foi vendido pelos seus irmãos. Inclusive, um detalhe importante aqui, que quem deu a ideia de vender o José foi o Judá. Não é? Eles estavam planejando ali matar e tal, e o Judá disse: não vamos matar não. Vamos vender porque a gente ganha uma grana e a gente não mata o nosso irmão. E é interessante que a palavra Judá no Antigo Testamento é a mesma palavra para Judas no Novo Testamento. É só uma tradução. Quer dizer, quem vendeu Jesus foi o irmão Judas. Quem vendeu José foi o seu irmão Judá. Então,
Muito interessante esse paralelo entre as duas histórias. O José também foi condenado injustamente. Ele não cometeu aquele crime, né? A mulher do Potifar denunciou ele como uma tentativa de estupro, e ele foi condenado por esse crime que ele não cometeu. Jesus também foi condenado por um crime que ele não cometeu. Ele foi condenado de blasfêmia, de falar algo errado contra Deus. E ele não fez isso, não é? E também Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões, não é? Foi condenado eternamente, foi para o inferno, e o outro foi salvo, sim ou não? E o José também foi preso entre dois malfeitores ali, né? O copeiro e o padeiro. O copeiro também foi liberto, né? Foi absolvido do seu crime, e o padeiro foi morto, ok? Então isso é realmente uma tipologia muito forte de José com relação a Cristo. No final, o José é exaltado como o Salvador do mundo, assim como Jesus. O José também ganhou uma noiva entre os gentios, ele casou com uma egípcia. E Jesus ganhou uma noiva entre os gentios, nós, a igreja. Não é? O José, a Bíblia diz que ele foi dado como morto, sim ou não? Os irmãos levaram ali a roupa do José encharcada de sangue. O próprio Jacó disse: é a roupa do meu filho, um leão o matou. Então, para o Jacó, o José morreu. Talvez os irmãos também pensassem: o José morreu, não é? 22 anos depois, José morreu, já está morto há muito tempo, não é? Mas quando ele volta ali, quando ele reaparece para os irmãos, quem está me entendendo? É como se fosse uma ressurreição. O Jacó mal podia acreditar quando ele recebeu a notícia: o José vive. Ele não acreditou. Ele não acreditou a princípio. Os irmãos contaram toda a história. No final ele diz: o meu filho José vive, e eu vou vê-lo antes que eu morra. Isso é uma ressurreição, quem está me entendendo? Não é? Então, irmãos, o que é que eu quero falar com vocês nessa noite? Eu quero falar sobre redenção, né? Essa história é uma história sobre redenção. Redenção no dicionário é o ato de redimir. O que é rejeição? O que é redenção? O ato de redimir ou de remir. Era assim, ó. Imagina que eu sou irmão aqui, né? Eu sou irmão aqui do Fábio. Eu falei o Fábio de manhã e o Fábio aqui de novo. Aí eu sou irmão do Fábio, de sangue. Aí o Fábio é escravo. Se ele for judeu, em 6 anos, ele vai ser liberto automaticamente. Mas se ele for estrangeiro, se ele não for judeu, ele só vai ser liberto no ano do jubileu, né? 49 anos. Quer dizer, quando ele foi liberto, ele já está velhinho. Mas eu, como irmão dele de sangue, eu posso comprá-lo. Eu posso redimi-lo. Ok? Eu posso remi-lo. E aí, eu compro ele para colocá-lo em liberdade. Só eu posso fazer isso, porque eu sou irmão dele. Foi isso que Deus fez. Amém? Por isso que Deus enviou o seu Filho. Por isso que ele precisou se fazer homem e habitar entre nós, como nosso irmão mais velho, para que ele tivesse o direito de nos redimir. Quem está me entendendo? Né? Então o José compra os seus irmãos, que estavam perdidos, iam morrer tudo de fome. Então ele tem grana para mandar buscar os irmãos lá em Israel. Eles chegaram no Egito de carruagem, como príncipes. Então o José pagou o preço, mandou buscar os irmãos para colocá-los em liberdade. Quem está entendendo que isso foi redenção? Ele remiu os seus irmãos. E o que eu quero falar com vocês nessa noite é o seguinte: isso falou muito no meu coração, primeira vez que eu estou pregando essa palavra. Que o José, irmãos, isso já era o suficiente, vocês concordam ou não? Já era o suficiente, o José fez o suficiente. Mas além dele perdoar os irmãos, ele vai dar algumas coisas para os irmãos, vocês vão ver aqui. Então eu quero falar com vocês hoje à noite sobre a herança dos redimidos. Amém? Quantos redimidos tem aqui? Quantos aqui foram comprados pelo sangue de Jesus? Não é? Então, se você é um redimido, você tem direito a essa herança que eu vou falar hoje à noite. Estão prontos? Não é? Então eu quero mostrar 3 coisas que o José, vocês viram, ele é um tipo de Cristo perfeito. 3 coisas que o José deu para os irmãos, além da salvação. Porque a gente pensa assim: puxa vida, eu fui salvo, é o suficiente. É mesmo, irmãos. É mesmo, a salvação é suficiente. Mas Deus, em Cristo, Ele acha que ainda é pouco. E Ele diz: não, eu vou redimir vocês, eu vou salvar vocês, mas ainda tem mais. Ainda tem mais. Ainda tem um bônus, não é? Que é a herança dos redimidos. Então deixa eu compartilhar com vocês isso aqui rapidamente. Então a primeira coisa que o José dá para os irmãos, que Deus nos deu.
Então, diga comigo bem forte, perdão. Não, grita aí com fé, perdão. Só os que se sentem perdoados, grita aí, perdão. Muito interessante, porque olha só o que diz Gênesis 45:4. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Irmãos, pensa bem, pensa bem. Os caras cometeram esse crime há 22 anos atrás. Quem está entendendo que eles se sentem culpados no fundo? Que no fundo eles se sentem, eles fizeram uma coisa muito errada. Quem está entendendo que por 22 anos eles foram perseguidos por essa culpa? Não é? Porque foi muito grave esse crime. Agora, eles estão diante do José. Imagina quando o José se revela para eles, né, e diz assim para eles, pensa, o cara ricaço, o cara poderoso. Eles já tinham ido na casa do José, porque o José preparou um jantar para eles sem que eles soubessem que era o José, não é? Eles ficaram impressionados, inclusive, porque o José colocou eles na mesa de acordo com as suas idades. Eles ficaram impressionados com aquele negócio, mas eles nunca podiam imaginar, irmãos, que aquele cara milionário ali diante deles era o Zezinho, né? Que eles estavam acostumados a dar uns cascudos na cabeça. E aquele cara ricão, bonitão, vestido, todo mundo se curvava diante dele. Então, o José ali fala assim: eu sou José, pensa bem, a quem vocês venderam para o Egito. Irmãos, eu acho que a perna dos caras tremeu. Quem está me entendendo? É agora que a gente morre, é agora que ele se vinga da gente. Mas não, o José disse assim: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, chegai-vos a mim. E ele abre os braços para dar um abraço nos irmãos. Quando ele disse, eu sou José, irmãos, veio o medo e aquela culpa voltou. Mas quando ele disse, achegai-vos a mim, a graça e o perdão venceram o medo e a culpa. Quem está me entendendo? Muito forte isso, né? Fala que o José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. É muito lindo isso. Ou seja, eu tenho certeza que os irmãos ali pediram perdão, choraram pela injustiça que eles cometeram ali, não é? Agora, irmãos, o que eu aprendo aqui nesse primeiro ponto? É interessante porque muita gente vive atormentada pela culpa, né? Inclusive, depois que o Jacó morreu, pensa bem, o Jacó viveu no Egito 17 anos. Quantos anos? Então, essa cena do perdão, que aconteceu 22 anos depois da injustiça, agora já se passaram 17 anos e o Jacó morreu. O José abraçou, beijou, perdoou, colocou eles na melhor terra do Egito. E agora, quando o Jacó morre, acredita que os irmãos foram lá com José e falaram assim: José, nosso irmão, olha, antes do papai morrer, ele falou uma coisa que é para você perdoar a gente. Como assim? É para você não colocar esse pecado na nossa conta, por favor, nos perdoe. E se ajoelharam diante do José. 17 anos depois que eles já estavam sendo tão abençoados pelo José, não é? A Bíblia diz, olha o que o José vai responder: não tenham medo, não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração daqueles homens. Então presta atenção, irmão. Quantas pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus? Eu sou pastor, né? Quase já está caminhando aí para 30 anos. E eu vejo isso. Quantas pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus, já receberam o perdão de Jesus, já foram justificados pela fé, não é? E que até hoje carregam pesos de culpas que trazem lá do passado, não é? Eu lembro, a minha esposa está aqui hoje, a gente viveu uma situação em Belém. Eu lembro que numa segunda-feira, depois do culto, teve o culto domingo, eu preguei sobre assim, remissão de pecado e tal. E quando foi, na segunda-feira apareceu uma senhora lá. Ela tinha aproximadamente uns 70 e poucos anos, uma senhora já madura, e ela chorava muito. Finalmente ela se controlou. Eu falei, o que aconteceu, irmã? Ela disse, pastor, logo quando eu casei, eu era recém-casada, e foi um amigo do meu marido em casa visitar meu marido, ele não estava. Pastor, eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não entendo direito. E a gente foi parar na nossa cama. Eu adulterei, pastor, com aquele amigo do meu marido. E o meu marido morreu e eu nunca contei isso para ele. E por todos esses anos eu carrego essa culpa. Acho que ela falou assim, quando ela estava orando, o diabo dizia assim para ela, sua hipócrita.
E ela parava de orar. Ela disse que quando ela estava melhorando na vida espiritual dela, ela estava começando a ler a Bíblia de novo, aí o diabo acusava ela daquele pecado. Aí ela parava tudo, é mesmo, eu não mereço. Pensa, irmãos, pensa, uma pessoa escravizada por uma culpa que não é mais dela. Eu disse para ela assim: irmã, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Jesus levou sobre ele a sua culpa, o seu pecado. Ele levou sobre ele. Ele disse lá na cruz: está pago, está consumado, a senhora não tem dívida nenhuma. Ele riscou o escrito de dívida que era contra a senhora e o cravou na cruz. E eu falei para ela, eu contei a história da mulher flagrada em adultério. Eu disse para ela, aquela mulher foi flagrada em adultério. E Jesus disse para ela: cadê os teus acusadores? Que eles foram tudo embora, né? E Jesus disse: olha, eles não te condenaram, e eu não te condeno também. Vá, não peques mais, você está livre, vai viver sua vida, receba a graça. Quem está comigo aqui? E os irmãos do José, irmãos, estão ali, apavorados, depois de terem recebido a redenção, depois de terem sido salvos. Estão com medo do castigo, estão carregando aquela culpa desnecessariamente. Vocês estão comigo aqui? Então, é muito interessante. Outra coisa que eu aprendo aqui também é que a salvação é de graça. Diga glória a Deus por isso. A salvação é de graça, mas a santificação custa caro. Porque presta atenção, irmãos, o que foi que os irmãos do José fizeram para merecer aquilo, aquela salvação? Fala para mim aí. Nada. O que eles mereciam? O que eles mereciam? Se fosse você, eles mereciam castigo, não é verdade? Pelo que eles fizeram. O José disse: rapaz, sério que vocês são meus irmãos que me venderam para cá? Oba, eu tenho 11 escravos aqui, porque faltava só o Benjamim, né? Maravilha, vocês vão ser meus escravos agora, né? Não, irmãos, eles não fizeram nada para merecer aquilo. Diga assim: foi pela graça. Mas escuta, uma coisa é a gente receber a salvação de graça, mediante a fé. Outra coisa é a santificação. Porque muita gente fala assim: pastor, essa palavra aí, acredita, uma vez eu preguei aqui sobre graça, e o pessoal comentou lá no YouTube, uma mulher comentou lá no YouTube: é por isso que a igreja está desse jeito, por causa dessas pregações sobre graça. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem recebeu a salvação teve uma mudança interior. O Espírito Santo veio morar dentro dessa pessoa. Ela nasceu de novo, tem uma nova natureza dela. Entende o que eu estou falando? Então eu aprendo nessa história também isso, porque olha só o que acontece aqui. É interessante porque os irmãos do José chegaram a primeira vez no Egito. Presta bem atenção. Eles chegaram a primeira vez no Egito, claro, o José conheceu eles. Lógico que eles não conheceram o José. Aí o José falou assim: vocês estão com cara de que vocês vieram espionar a terra. Não, vocês são espiões sim. Eles falaram: não somos não. Nós somos tudo irmão, filho do mesmo pai. Um morreu e o mais novo está lá com o nosso pai que está velho. Contaram toda a história para o José. O José disse: não, vocês estão mentindo. Vocês são espiões sim. Para provar que vocês não são espião, deixa um de vocês aqui e vai buscar o mais novo. Ele queria ver o Benjamim, mas também queria saber se os irmãos tinham mudado. Quem está me entendendo? Irmãos, se você foi salvo, você mudou. Escuta, aí o que acontece? Aí eles voltaram com a comida que eles conseguiram comprar sem o Simeão. Aí eles voltaram, chegaram lá com Jacó, contaram a história para o Jacó e falaram: a gente tem que levar o Benjamim na próxima vez para a gente voltar lá. Não vai de jeito nenhum. Depois de um tempo eles convenceram o Jacó: por favor, se o senhor não liberar o Benjamim, vai morrer todo mundo, inclusive o Benjamim. O Jacó disse: é verdade, leva o Benjamim. Quando eles chegaram lá com o Benjamim, é interessante, o José então entrega o Simeão de volta e convida eles para um jantar, o jantar da graça. E aí eles comem, bebem e tudo mais. Termina tudo, o José fala assim: agora vocês podem ir embora. E abençoa eles vão embora. Só que o José mandou que alguém colocasse o copo dele dentro do saco do Benjamim, o mais novo. No meio do caminho chega a polícia do Egito lá e prende todo mundo. Olha, alguém roubou o copo do José. Não, ninguém roubou. Aí ele foi procurar lá onde ele achou? Nas coisas do Benjamim. Aí ele falou assim, o soldado: você está preso, você agora é escravo. Mandou os irmãos irem embora. Pode ir embora. Irmão, aqueles irmãos que venderam José injustamente, mudaram. Eles mudaram, eles disseram: não, então prende todo mundo. A gente não vai deixar o Benjamim aqui. Olha só, olha a mudança. Se tem salvação,
tem transformação. Ah, essa pessoa aceitou Jesus, mas nunca mudou. Ela nunca foi salva. Ela nunca foi salva. Porque aonde tem salvação, tem santificação. Aí olha o que acontece, eles voltam para o Egito então, com Benjamim, aí o José fala, mas rapaz, que coisa feia que vocês fizeram. Né? E fala assim, quem roubou vai ser o meu escravo particular. Todo mundo pode ir embora. Sabe o que foi que o Judá, lembra quem foi que vendeu o José? O Judá. Sabe o que foi que o Judá falou? O Judá disse assim mesmo, meu senhor, eu fico no lugar dele. Por favor, me faça seu escravo. Me faça seu prisioneiro. O cara que vendeu o José. Olha como que ele foi transformado. Amém, querido? Então, a primeira coisa que acontece, a primeira herança dos redimidos, qual que é? O perdão. É o perdão. É o perdão. Agora preste bem atenção. Quando José manda eles de volta pela última vez, né? O José falou assim, depois que ele abraçou, depois que ele beijou, depois que ele perdoou, eles estão perdoados. José falou assim, agora vocês vão, mas não briguem pelo caminho. Quem já leu isso na Bíblia? Quando você leu a história do José. Não briguem. Irmãos, eles acabaram de ser salvos. Eles acabaram de receber um perdão enorme. O que eles têm que fazer agora? Perdoar uns aos outros. Eles não têm que ficar cobrando, ah, você que fez isso, você que foi o culpado. O José disse, não, eu quero que vocês se perdoem. O que é que eu aprendo com isso? Irmãos, que nós temos que perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Quantos salvos tem aqui? Você quer ser obediente. Quantos salvos tem aqui? Você quer perdoar quem te magoou. Amém? Isso não tem que ser um peso para você. Vai ser uma coisa natural de alguém que já foi redimido. Essa é a sua herança. O perdão, primeira coisa. Amém? A segunda coisa aqui. A segunda herança dos redimidos. Diga comigo assim bem forte. Provisão. Não, grita aí bem forte. Provisão. Perdão. Provisão. Olha o que diz Gênesis 45:10. Habitarás na terra de Gósen. O José mandando o recado para o pai dele. E estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Presta atenção. Irmãos, o mundo estava em crise ou não estava aqui? Estava em crise. Havia uma seca mundial. Todo mundo estava indo para o Egito comprar mantimentos. Ou tentar sobreviver no Egito. Porque por causa do Nilo, era o único lugar que tinha colheita. Agora presta atenção. O mundo estava em crise, mas os salvos, os redimidos, estavam prosperando na melhor terra do mundo. Quem está me entendendo? Ei, tem algum redimido aqui? Você recebeu de herança, eu e você recebemos de herança provisão de Deus para a jornada. Eu acho que a igreja não acredita muito nisso, irmão. É muito incrível. Olha só o que a Bíblia diz, que o José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. Diga provisão para o caminho. Irmão, nós estamos numa jornada, nós fomos salvos sim, mas nós não fomos arrebatados ainda. Então estamos numa jornada aqui. Nós precisamos de provisão e muita provisão. Deixa eu te falar isso. Porque se você não tiver sobrando, a igreja morre. Irmão, imagina se todos vocês aqui só têm o suficiente para colocar gasolina no carro, para pagar o aluguel, para pagar as contas, viver bem e acabou o mês. E acabou o dinheiro também. Irmãos, a igreja morre. Deus nos deu uma medida recalcada, sacudida e transborda. Tem que transbordar. Porque se não transbordar, a igreja não avança na terra. Quem está me entendendo? Eu estava conversando hoje com o seu Jair, eu almocei com o seu Jair hoje. Eu estava falando para ele, que é impressionante, irmão, na história da igreja. Na história da igreja eu digo assim, desde o Antigo Testamento. Imagina que Deus levantou um rei estrangeiro, um cara chamado Ciro. O rei de um império, do Império Persa. Que não tinha nada a ver com Israel. Deus colocou no coração dele, eu quero construir um templo lá em Israel. Quem está comigo aqui? Deus sempre vai levantar os milionários para abençoar a sua igreja. Tem algum milionário aqui? Deixa eu ver. Tem algum redimido aqui? Se você é um redimido, você tem direito à provisão em abundância. É muito lindo isso, não é? Olha, Jesus, quando ele nasce, as crianças estão sob um decreto do rei para morrer todos os meninos de 2 anos para baixo.
Ele tem que fugir dali. O Espírito Santo fala com José: tira o menino daqui, leva ele para o Egito. Como? Como que essa família pobre vai fazer uma viagem internacional com esse menino? Aí chegam uns caras do Oriente, não é? Até que a tradição diz que são reis, a Bíblia não diz que são reis, mas eram homens ricos, que trouxeram presentes para ele, ouro, incenso e mirra, que sustentaram esse projeto de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Deus está levantando no meio da igreja, irmão, quer levantar no meio da igreja pessoas muito ricas. Vocês não estão acreditando nisso. O irmão fala assim, Então, também lhes deu provisão para o caminho. Cada um de todos eles deu vertes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vertes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. Interessante, né, irmãos? Que anos atrás, esses irmãos arrancaram dele a sua veste bonita. Lembra? Arrancaram o seu manto que ele ganhou de presente do Jacó. E agora, como pagamento disso, ele está dando vestes riquíssimas para os seus irmãos. Não é? Os caras venderam ele por 20 moedas de prata. Um escravo valia 30 moedas. Eles venderam José mais barato do que um escravo. Olha o valor que o José tinha para eles. Venderam o José, coitado, mais barato do que um escravo. E agora o José está dando de presente 300 moedas de prata para eles. Quem está me entendendo? Isso é a graça, irmãos. Isso é a provisão. Nós não merecemos. Por que às vezes a gente não acredita na provisão de Deus? Porque a gente pensa assim, puxa vida, mas eu sei, o pastor está falando isso, mas eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu não mereço, mas ninguém merece. Esses irmãos, vocês acham que mereciam isso? Não mereciam nem perdão, nem provisão, irmãos. Mas a graça os alcançou. E eles receberam tudo isso de graça. Olha o que diz Romanos 5,17. Quero que vocês leiam comigo no telão. Os que recebem a abundância da graça. Tem alguém que recebeu a abundância da graça aqui? O que é a abundância da graça? Nós não merecíamos. Mas ele nos salvou. Isso é a abundância da graça. Agora olha só. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Como assim o dom da justiça? A Bíblia diz que Deus fez de Jesus pecado no nosso lugar, para que eu e você fôssemos feitos a justiça de Deus. Então a justiça não é uma coisa que a gente pratica, a justiça é um dom. Como que Deus nos julga? Pela justiça do Filho dele. Meu Deus. Não sei se isso toca do seu coração, porque se eu chegasse diante de Deus com a minha justiça, que é um trapo de imundícia, eu estava perdido. Mas Ele me vê como a justiça de Cristo. Ele fala assim que, a Bíblia fala que Ele colocou o meu pecado na conta de Cristo e colocou a justiça de Cristo na minha conta. Aleluia. Então, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, olha o que a Bíblia diz, reinarão em vida. Reinarão em vida, grita aí, reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida, irmãos. Deus quer que nós reinemos. Não deixa o diabo te enganar, amém, queridos? A Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9, porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. A segunda coisa que nós recebemos como redimidos, qual que é? Provisão abundante. Faça a conta. Esses caras não precisavam de tudo isso que o José deu. Para que eles... O José dá um monte de roupas de festa para eles, roupas caríssimas para eles virem, não é? De Israel para o Egito. Que loucura isso. Para que dar para o Benjamim 300 moedas de prata? Onde que ele gastaria isso no caminho no deserto? Ei, Deus vai te dar e vai dar para nós. Ele quer dar para nós com abundância, para nós abençoarmos o reino de Deus. Aleluia. E a terceira e última coisa aqui. Grita bem forte comigo, diga perdão. Diga provisão. Diga autoridade. Deixa eu terminar com isso. A autoridade é outra herança dos redimidos. Só para eu lembrar, tem algum redimido aqui? Deixa eu ver. Alguém que já entregou sua vida para Jesus? Deixa eu ver. Amém. Você foi perdoado.
foi justificado mediante a fé. Por isso você tem paz com Deus, aleluia, não é? Mas também você recebeu uma provisão abundante para sobrar, para você abençoar. E em terceiro lugar, você recebeu a autoridade. Olha o que diz aí Gênesis 41, 41. Disse Faraó, o homem mais poderoso da terra naquela época, disse Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Olha o 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, eu sou o rei. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Diga uau. Meu Deus, meu Deus. José, eu sou o rei, mas ninguém levantar o pé é entrar no Egito. Ou levantar o pé é, eu vou embora do Egito, sem a autorização do José. Ninguém levanta a mão, ou seja, ninguém empreende nada que o José não aprove. Meu Deus, será que o cara tinha autoridade, sim ou não? Muita, na verdade ele tinha toda a autoridade. O faraó deu para ele toda a autoridade. Quando acabaram os recursos dos egípcios, por exemplo, e eles não tinham mais como comprar nada, eles chegaram com o faraó. O faraó acabou o dinheiro e nós estamos passando fome, ainda tem muitos anos de seca. O que é que nós vamos fazer? O faraó disse: o José resolve. O que ele disser é uma lei. O que foi que o José fez? O José disse: você não tem dinheiro? Então me dê a terra de vocês em troca de comida. Depois que acabou o dinheiro da terra, o José disse: me dê os animais de vocês em troca de comida. Depois que acabou os animais, José disse: eu vou comprar vocês em troca de comida. No final, o José abençoa o país. Ele diz: olha, tudo é do faraó. Eu comprei a terra de vocês, os animais de vocês, comprei vocês, tudo pertence ao faraó. Mas tudo que vocês plantarem, eu vou dar para vocês 80%, que era do faraó. Eu estou dando para vocês. Vocês só têm que deixar 20%. Quem está entendendo que eles fizeram uma festa? Quem está entendendo que esse é o princípio do dízimo? 10%, irmão. Meu Deus, que absurdo. Que absurdo isso. Irmão, vocês não estão dando nada. Era tudo de Deus. Porque quando Ele te comprou completamente. Ele te comprou, Ele comprou você, Ele comprou tudo que você tem, Ele comprou sua família, Ele comprou tudo. Tudo é dele. Agora Ele diz: eu quero 10%. Por que você reclama? Porque você não tem revelação. Os egípcios, se você ler, eles fizeram uma festa. Eles disseram: que misericórdia, que homem maravilhoso. Que homem é esse que nos dá 80% do que é do rei? Irmão, que sabedoria do José. Agora escuta, ele tem toda essa autoridade para resolver essas coisas enormes. Agora, olha como que a gente vai aprender. Olha o que Jesus fez. Ele compartilha a autoridade dele, o José. Olha só o que diz Gênesis 47, 6. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar o teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Agora, se souberes haver entre eles, entre os teus irmãos, homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Irmão, quem está entendendo que os irmãos do José já viraram os ministros da agricultura né? E da pecuária? Ou seja, o José compartilha a autoridade dele com os redimidos. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo que vocês, como redimidos, têm autoridade espiritual? Olha o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Quanta autoridade foi dada para Jesus? Aonde? No céu e na terra. Eu acho que tem crente que pensa que Jesus só tem autoridade no céu. Tem crente que pensa assim: quando eu morrer, que eu for morar na Nova Jerusalém, que eu pisar nas ruas de ouro, lá Jesus manda. Porque aqui quem manda é o Satanás. Não, irmãos, ele disse: eis que eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus já se manifestou, as obras do diabo já foi destruída. Quem está me entendendo? Aí ele vai dizer assim, presta atenção: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora em Lucas 10, 19 ele vai dizer assim: eis que vos dei. Fica comigo. Eis que vos dei, passado, a autoridade
para pisardes em serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. Amém? Então, assim como José recebe toda a autoridade e compartilha com os irmãos, Jesus recebe toda a autoridade nos céus e na terra e entregou para nós a igreja. Meu Deus, isso é muito forte. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O diabo sabe disso, irmão, que você é um embaixador em nome de Cristo aqui. O problema é que você não sabia. O problema é que você não sabia. Jesus disse lá em Marcos 16, 17: esses sinais acompanharão aqueles que creem, ou seja, os redimidos. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Ele fala: pegarão em serpentes e não lhe farão mal. Ele fala: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele nos deu a autoridade, nós temos uma procuração de plenos poderes. O João vai dizer assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós temos que usar esse nome, nós temos que usar essa autoridade, porque nós somos redimidos, não porque nós somos perfeitos. Até eu vou terminar com uma história do pastor Eibe. Ele conta, não sei se é verdade, mas que lá em Santarém, não é, chamaram o pastor para expulsar um demônio. E o demônio muito terrível estava possuindo a mulher lá, diz que a mulher era enorme e batia nos irmãos, né, os obreiros, que rapaz, que a mulher dava um tapa que o cara voava lá longe. Chamaram o irmão lá, o pastor foi, né, e assim meio preocupado, aí ele foi, chegou lá. Aí quando ele chegou lá, e aí ele já ia expulsar o demônio, aí o demônio falou com ele: você que vai me expulsar, você estava fazendo jejum, e você quebrou o jejum comendo feijão. O diabo falou isso, denunciou o pecado do pastor. O pastor disse: olha aqui, seu Satanás, com feijão ou sem feijão, eu te expulso agora em nome de Jesus. E o bichão caiu para o lado e saiu. Então, irmão, para de ficar dando moral para o diabo. Você foi perdoado, você foi justificado, você tem provisão, você tem autoridade. Usa a sua autoridade, igreja, para nós conquistarmos essa cidade para Jesus, com feijão ou sem feijão. Amém, queridos? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Perdão, provisão e autoridade. Essa é a herança dos redimidos.